O estudo desta semana continua focado nas testemunhas de Jesus. Como vimos, Jesus tinha muitas testemunhas, testemunhas das mais diversas: homens, mulheres, gente abastada, gente pobre, pessoa com boa formação cultural, outros com formação muito simples, pessoas das mais diversas ocupações. Mas a lição de hoje, a lição desta semana, trata especialmente do relacionamento de Jesus com um povo hostil, com um povo hostilizado, na verdade, pelos judeus. Como é que Jesus foi aceito pelos samaritanos, que era um povo pelo qual os judeus tinham um desprezo, consideravam esse povo impuro? Vamos ver algumas características desse povo. Como que esse povo era visto pelos judeus? Bem, primeiramente, irmãos, os samaritanos foram formados lá no século 7 a.C., quando da invasão assíria. Quando os assírios invadiram o Reino do Norte, eles trouxeram vários outros habitantes de outros povos e misturaram. Essa era uma forma de dominação. Quando você misturava o povo, você fazia com que aquele povo perdesse a identidade e, portanto, perdesse a força. E foi o que aconteceu com a invasão dos assírios em 722 a.C. Trouxeram muitos outros povos, povos diferentes, e misturaram com os judeus do Reino do Norte. Esse foi uma mistura de povos agora, por conta da dominação assíria. Esse povo, agora miscigenado, misturado, não mais um povo puro, uma etnia pura, eles passaram a ter rituais próprios do judaísmo, algumas adaptações aos rituais do judaísmo. Por isso, eles eram considerados impuros pelos judeus do Reino do Sul, do Reino de Judá. Mais ainda, eles trabalharam contra a reconstrução do templo após o retorno dos judeus de Babilônia. Vejam, depois dos assírios, foram os babilônios que dominaram a região, e nesse reino dos babilônios foi permitido ao povo de Israel voltar para Jerusalém para reconstruir o templo, para reconstruir os muros da cidade. Na verdade, para restaurar a cidade. Nesse momento, os samaritanos foram contrários, fizeram oposição a essa volta, a esse retorno, a essa reconstrução nacional. Eles tinham um próprio templo, localizado no Monte de Gerizim, onde praticavam um culto próprio. Na verdade, irmãos, os samaritanos praticavam um culto, nós poderíamos dizer assim, não um culto original, mas um culto genérico. Eles agora cultuavam lá no Monte Gerizim e não mais no Templo de Jerusalém. Eles adotavam somente o Pentateuco de Moisés. Os demais livros da Bíblia, das Sagradas Escrituras, adotados pelos judeus, eram considerados pelos samaritanos como livros inventados pelos judeus. Eles tinham grandes diferenças teológicas, grandes conflitos teológicos. Eles não se identificavam mais com a religião original dos judeus. Portanto, eles eram desprezados, eles eram evitados. E no tempo de Jesus, já faziam 7 séculos que essa hostilidade imperava entre os dois povos, entre os povos samaritanos e o povo judeu. Com os judeus havia tanta oposição a esse povo, que eram chamados impuros, que quando a sombra de um judeu passava sobre a sombra de um samaritano, esse judeu já se considerava impuro por causa disso e tinha que participar, tinha que efetuar um ritual de purificação. Nessa semana nós vamos estudar como foi o encontro de Jesus, um judeu autêntico do reino de Judá, como foi o encontro desse judeu com os samaritanos, especialmente com uma mulher e depois com o povo de Samaria. Esse vai ser o estudo dessa semana. Como que Jesus se relacionou com esses inimigos, vamos dizer assim. Não eram praticamente inimigos, mas eram hostilizados, desprezados. O nosso verso para memorizar diz o seguinte: e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse, falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos
e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Veja um testemunho dos samaritanos, um testemunho de um povo desprezado, de um povo hostil. Nós vamos estudar nessa semana, o texto que vamos estudar está fundamentado no Evangelho de João, no capítulo 4. Eu quero que todos nós tenhamos um estudo muito bom, muito feliz, que aprendamos com Jesus como tratar com os diferentes, como tratar com aqueles que são desprezados, que são considerados impuros, que são considerados marginais. Qual deve ser a nossa atitude? Vamos ver qual foi a atitude do Senhor Jesus. Vamos então orar. Obrigado, Senhor, por mais um estudo que vamos ter nessa semana. Obrigado porque temos a liberdade de abrir a Tua palavra, estudá-la. Temos a liberdade de recapitular a lição na igreja, em ambientes livres. Porque temos também a liberdade de preparar esses vídeos para que cada um de nós, ao passar a semana, possamos estudar um pouco mais da Tua palavra. Abençoa cada um de nós, abençoa todos os nossos irmãos da igreja, abençoa aqueles que vão ver esse vídeo e que possamos, Senhor, aprender um pouco mais da Tua vontade, um pouco mais do Teu amor, aprender um pouco mais de como devemos nos comportar como cristãos. Nos abençoa nesse sentido e eu te peço com o perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, quero desejar novamente um feliz estudo para todos. Deus abençoe cada um de nós e que possamos aprender aquilo que o Senhor quer que aprendamos neste dia, nessa semana especial, que é quando estamos estudando o relacionamento de Jesus com os samaritanos. Tenham todos uma feliz semana.